Se você entrou nesse vídeo, você está interessado em saber sobre o açúcar, sobre os adoçantes e também as alternativas ao açúcar. Você sabia que nem todo açúcar é igual e também que nem todo adoçante é livre de algum risco? É por isso que a gente vai começar entendendo esses produtos. Eu vou passar aqui uma visão geral, começando pelo açúcar de pacotinho refinado, convencional, que você com certeza já consumiu, que é aquele que a gente encontra no mercado e é o açúcar normal, o açúcar de mesa. Ele pode ser derivado da cana-do-açúcar, como é no caso no Brasil, ou então da beterraba, por exemplo, aqui na Europa. Mas, independente da fonte, esse açúcar ele é quimicamente composto pela metade glicose e metade frutose. O que significa para o nosso organismo, para o nosso corpo, é que esse açúcar ele vai aumentar a nossa glicemia de uma forma muito rápida. Então, ele não é indicado, por exemplo, para diabéticos. E justamente por ele elevar a nossa glicemia de uma forma tão rápida, ele também virou aí um certo vilão, principalmente nessa era da internet. E com isso, as pessoas começaram a buscar, então, alternativas. Por exemplo, para receitas, né? Receitas fit. Vamos substituir, então, o açúcar pelo mel ou pelo agave, o açúcar de coco, o açúcar da maçã. Então, vários substitutos aparecem aí no mercado para que a gente consiga fazer as nossas receitinhas e sinta menos culpa, talvez, ou então tenha a impressão de que a gente está fazendo algo melhor para a nossa saúde. Mas, de fato, sendo essas opções que eu mencionei agora, elas vão trabalhar no nosso organismo da mesma forma que o açúcar. Então, elas vão elevar a nossa glicemia da mesma forma que o açúcar eleva. Então, não são opções melhores em relação à glicemia comparado ao açúcar. Mas nós temos os adoçantes, e esses sim, eles se diferem em relação à glicemia. O que acontece? Os adoçantes, eles podem ser naturais ou sintéticos. No grupo dos naturais, nós temos, por exemplo, a estévia, o eritritol, o xilitol. Entre esses três exemplos, eu prefiro sempre recomendar o estévia, que é uma forma natural e também 0 calorias. Inclusive, é muito indicado sim para diabéticos. O eritritol e o xilitol, eles ficaram aí nos últimos anos um pouco assim naquela vilão ou mocinho, por terem aparecido alguns estudos falando sobre o risco desses adoçantes implicarem em doenças cardiovasculares. A questão aqui nesses estudos é que fica aquela pergunta, o que vem antes, o ovo ou a galinha? Porque é o seguinte, muitas vezes os pacientes que consomem já esses produtos, esses adoçantes, eles já têm uma história com diabetes ou com alguma doença e eles acabam buscando alternativas já para o açúcar. Nessa de buscar alternativas, eles então são o público aí que consome mais esse tipo de adoçante, só que muitas vezes pela doença que eles já têm. E aí vem um estudo que começa a pesquisar então em quais tipos de pessoa que aparece mais esse risco de doença cardiovascular, e aí eles encontram essas pessoas que consumem esses adoçantes. Então fica muito aí até uma correlação um pouco reversa, porque muitas vezes esses pacientes eles já possuem uma doença que causa aí um risco cardiovascular. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao olhar esse tipo de estudo. Eu não quero pesar esse vídeo aqui falando em estudos científicos, mas a gente tem que ter em mente que muitas informações que são divulgadas aqui na internet, elas podem acabar seguindo um caminho aí que não é verdadeiro, justamente pela falta de interpretação, pela falta de entender a metodologia dos estudos. Então, o que eu quero dizer aqui, resumidamente, é o seguinte: até hoje não foi comprovado uma relação. Então, surgiram alguns estudos que começaram a fazer essa correlação, mas não foi comprovado. Apesar disso, ainda assim, eu indicaria, por exemplo, o estévia em vez do eritritol, do xilitol, porque esses também algumas vezes podem causar em pacientes desconfortos gastrointestinais, mas o estévia não tem tanto essa queixa aí, então eu acabo indicando ele mais assim no público geral.
Agora falando dos adoçantes sintéticos, então os mais comuns no Brasil, o aspartame, a sacarina, a sucralose. Esses adoçantes também são indicados para diabéticos, mas por serem sintéticos, eles devem ser consumidos em doses muito menores do que os adoçantes naturais. Também, por exemplo, em questão do aspartame, né, já saíram muitos estudos aí querendo indicar de que eles traziam algum risco para a saúde. Existe um consenso, a Organização Mundial da Saúde hoje indica que o consumo do aspartame não seja passado de 40 miligramas por dia. Isso, para você ter uma ideia assim no teu dia a dia, seria nada mais do que uma latinha de 300 ml de uma Coca Zero. A principal mensagem que eu quero deixar nesse vídeo aqui é que você não se engane quando se chama açúcar de coco. Quando falamos do mel, por serem opções aí substitutas, mais saudáveis, isso não tem nada a ver, gente. Essas opções que eu mencionei bem no começo do vídeo aí, que são substitutas, muitas vezes até em receitas fitness, para o açúcar, eles elevam a nossa glicemia da mesma forma. Então, para você não acabar comprando aí um produto que é mais caro, como açúcar de coco, só por achar que ele é mais natural do que o açúcar de cana, o açúcar comum de mercado. Então, se a gente faz uma receita com esses ingredientes, a gente tem que ter muito cuidado com a quantidade de qualquer forma. Eu quero que vocês tenham em mente que você não pode comer essas receitinhas, então, achando que não vai ter problema nenhum na tua saúde, porque vai elevar a glicemia da mesma forma. Assim, tem a questão dos alimentos que se dizem zero açúcar e que às vezes só está se referindo, então, ao açúcar de pacotinho, o açúcar refinado, mas aí é um alimento, então, feito à base da tâmara, como eu falei, ou de bananas, né, bananas muito maduras, que também tem muito açúcar. Então, tem que ter muito cuidado na interpretação, tem que olhar sempre rótulos. Quando for uma receita aqui da internet, sempre cuidar da forma, pensa assim, como que vai ser adoçado isso? O que que tá colocando o sabor docinho ali? E aí, sempre olhar para esse ingrediente de uma forma crítica. O principal ponto aqui é nós sabermos diferenciar os alimentos, sabermos o que eles causam no nosso corpo e assim vivermos então da forma mais saudável possível. Eu espero demais que esse vídeo tenha te ajudado e se você tiver mais alguma pergunta, deixa aqui nos comentários. E mesmo se você não tiver pergunta, deixa aqui nos comentários um bombonzinho para mim, para eu saber que você chegou até aqui e que você me acompanhou nesse vídeo. Até a próxima. Tchau!